É por isso que eu sempre digo, Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Como a Bíblia não mente, eu sei que é verdade, aleluia, cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta do Senhor, amém? Glória a Deus. Solta o endereço para nós aí, por favor. Flávio, olha lá, abre sua Bíblia lá, 1 Samuel capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, apenas 9 versículos. 1 Samuel capítulo 21, você que está em casa também pegue sua Bíblia, né? Acompanhe a leitura, deixe sua Bíblia aberta depois, que nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém para todo mundo? 1 Samuel 21, de 1 a 9, na minha Bíblia diz assim: Então veio a Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mesa, há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porquanto não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há semelhante, dá-me. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, solta para nós, por favor. Coloca lá. Hoje a mensagem de hoje é pão e espada. Pão e espada. Presta atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite, amém? Vamos recordar alguns fatos aqui sobre Davi, antes de chegar propriamente, nessa passagem que nós lemos aqui, Antes disso, Davi já havia sido ungido rei, de Israel pelo profeta Samuel, o próximo rei de Israel, pelo profeta Samuel. Saul ainda estava vivo, ok? Porém, Saul havia sido rejeitado por Deus. Saul teve inúmeras chances de fazer, oportunidade de fazer o que era reto, mas o seu coração estava longe de Deus. Por isso Deus o rejeitou e elegeu Davi como próximo rei. Davi se tornou, antes de ser rei, uma espécie de pajem de armas de Saul. Davi era o homem de confiança do rei Saul, tá bom? Davi também, você se recorda, Davi era músico, ele tocava harpa. E toda vez que Saul estava atormentado, eles mandavam chamar Davi. Davi ia à presença do rei, tocava sua harpa, e o rei se sentia melhor, se sentia aliviado. Nessa ocasião, antes também, Davi já havia vencido Golias, ok? E ele acabou, como eu disse na mensagem passada, ele acabou se tornando um herói nacional. Ele era jovem, belo, bonito, herói de guerra, aclamado pelo povo hebreu. Acontece que tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele era bem sucedido, E todo esse sucesso acabou despertando a inveja de Saul, do rei Saul.
E eu vou abrir aqui um parênteses, não é o assunto da mensagem dessa noite, né? Mas aproveitando, querido, deixa eu te dizer algo. Inveja, ela tem origem maligna, né? Inveja é algo abominável, é algo que não deve ser achado no nosso coração, muito menos cultivado por ele. Amém? No seu coração você tem que cultivar sentimentos bons. Amém? Nós devemos sempre nos alegrar com o sucesso do nosso próximo, alegrar com o sucesso do nosso irmão. Amém? Isso é o que deve ser achado dentro do nosso coração. Amém? Mas vamos voltar para a história. Davi, então, antes desse episódio, também Davi se casa com Mical. Quem era Mical, pastor? Uma das filhas de Saul, uma das filhas do rei. Davi se tornou genro de Saul, ok? E Davi, dia após dia, ele continuava fiel a Saul. Davi, apesar de toda a perseguição, nunca havia agido de forma a prejudicar o rei. Mesmo sendo família, né? Nós estamos falando de família, a inveja de Saul por Davi o impelia todos os dias a procurar a morte de Davi. Mical certa vez descobre as intenções do seu pai e ela avisa Davi e eles, né, bolam um plano. Davi desce, né, pela janela do palácio pouco antes dos soldados de Saul chegarem para o matar. Então Davi foge, né, antes desse episódio, e vai ter com o profeta Samuel, aquele que o havia ungido rei. Pastor, se Samuel ungiu Davi como rei, por que Davi não assumiu o trono logo? Demorou tanto, né? Foram 15 anos. Gente, deixa eu falar algo para você. Às vezes aquilo que Deus tem para nós não vem de imediato nas nossas vidas. Amém? Nós sabemos, por exemplo, que o tempo de Deus é o tempo perfeito, né? Sim ou não? Todos nós sabemos. Nós sabemos que o tempo de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, sabe a hora certa de agir, sim ou não? O problema é que nós somos imediatistas, e eu me incluo nisso, porque a gente quer tudo para ontem, sim ou não? A gente acha que tudo tem que ser para ontem, né? Mas deixa eu falar algo para você, aproveitando, né, abrindo mais um parênteses aqui. Querido, aquilo que Deus tem para você, prometido para você, vai vir quando? Na hora certa, no tempo de Deus. Amém? Aleluia, Deus sabe a hora. Então descansa o coração, confia no Senhor. Deus sempre sabe o que faz na minha vida e na sua vida. Amém? Então Davi foge, como eu disse, vai ter com o profeta Samuel. Saul fica sabendo, manda os soldados para lá, né, e obriga Davi a fugir mais uma vez. Entenda a situação de Davi. Davi estava numa situação desesperadora. Davi não tinha paz, Davi não tinha sossego, Davi havia se tornado inimigo do rei, ainda que essa não fosse a vontade de Davi. Ele era um inimigo, ele não tinha boas noites de sono como a gente tem, né? É como a gente fala, tinha que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Ele era procurado em todas as partes, ok? Ele era o homem mais procurado de Israel. Tinha cartazes com a foto de Davi em tudo quanto é lugar, procurado vivo ou morto. Essa era a situação de Davi. Né? Seu espírito estava angustiado, aflito, um homem em fuga é um homem cansado. E se a gente parar para ver a história, apenas 2, 3 anos atrás, ele era um simples pastor de ovelhas. E hoje a situação de Davi qual que era? Sua vida estava completamente bagunçada. É até engraçado a gente ver, porque os inimigos de Israel o temiam como um guerreiro, né? Jonatas, seu grande amigo, né? Filho de Saul, o amava, né? Mical, sua esposa, estava longe. Saul, o rei, odiava Davi. A cabeça de Davi estava a 1000 por hora, fervia. Então Davi pensa assim, para onde eu fugirei? Onde eu vou me esconder? Davi pensava. Davi não podia voltar para Belém, para a casa dos seus pais, porque certamente Saul já havia colocado soldados ali para vigiar a casa de Jessé, sim ou não? É claro. E se ele voltasse para lá, ele poderia colocar a família dele em perigo. Então Davi ficava procurando lugares para onde ir, né? Então para onde ir? E a resposta está na passagem que nós lemos. Deixa eu falar algo para você, Davi foi para a igreja. Repita isso, Davi foi para a igreja. Ele estava procurando um lugar onde ir. Davi foi para a igreja. Falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. A passagem que nós lemos. Na hora da angústia, na hora do desespero, Davi foi para a igreja.
E segundo alguns estudiosos, né, uma colina a 1,5 km de distância a nordeste de Jerusalém era o provável lugar dessa cidadezinha, né, chamada Nobe. Ali Aimeleque, os sacerdotes, Aimeleque era bisneto de Eli. E Aimeleque dirigia ali naquele local uma espécie de, digamos assim, uma espécie de mosteiro, uma igreja. 85 sacerdotes serviam em Nobe. Foi por isso que aquele lugarzinho ganhou o nome de Cidade dos Sacerdotes. E Davi vai para aquele lugar procurando achar abrigo contra seus inimigos. E o texto que nós lemos diz que quando Davi chegou ali sozinho, Aimeleque tremeu. Ele ficou preocupado, ele ficou ansioso, né? A Bíblia diz que ele saiu ao encontro de Davi tremendo, e ele fala para Davi: o que você está fazendo aqui sozinho? O que aconteceu? Né? Cadê seus homens? Cadê seus companheiros? Cadê seus soldados? Gente, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Para garantir a sua segurança, Davi mente para o sacerdote. Davi fala uma mentira para Aimeleque, para o sacerdote. Porque olha que ele diz: olha, o rei me enviou numa missão e me falou o seguinte: esse assunto é confidencial. Então, Aimeleque, você não pode contar que eu estou aqui para ninguém. É um assunto confidencial. Eu vou me encontrar com os meus homens em tal lugar, depois daqui. E ele desvia a conversa e ele fala para Aimeleque assim: o que você tem para comer aí? Você tem uns 5 pães aí para me arrumar? Arruma alguma coisa para mim comer, né? Dá seus pulos, né? Vê o que você consegue para mim. Querido, desesperado, Davi recorre à mentira. E isso, de certa forma, nos surpreende. Por quê? Porque até aqui, conforme eu citei um pouco da vida de Davi para você, Davi foi brilhante, Davi foi impecável, Davi foi puro, Davi foi correto em todas as coisas, honesto em tudo até aquele momento. Mas quando ele vai para a igreja, ele chega lá com mentiras. Se você olhar o retrospecto, né, Davi, ele se manteve tranquilo quando ele apareceu, por exemplo, na guerra, para fazer a entrega lá de comida, né, para os irmãos dele. Você já parou para pensar que Davi tinha 2 empregos, né? Durante a semana ele era pastor de ovelha, final de semana ele era motoboy, né? Fazia entrega de comida, cachorro doido, igual eles falam por aí, né? E Davi, mesmo naquela situação, quando ele vai para a guerra, chega lá para entregar comida, os irmãos dele começam a meter a lenha nele. Porque você está aqui, você está perguntando, você está interessado na guerra, você é curioso, você é isso aqui. Davi, em hora nenhuma, explodiu, falou nada com os irmãos dele. Manteve a calma, né? Ficou tranquilo. Diante de Golias, para enfrentar aquele gigante, ele se manteve firme. Saul tentou matar Davi 6 vezes antes desse episódio, e ele ficou, né, tranquilo, manteve firme, manteve a postura, não revidou contra Saul. Ou seja, se a gente olhar o retrospecto, até aquele momento, Davi, olha, estava jóia, um comportamento exemplar. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. Ah, pastor, então Davi já chegou lá mentindo. Mas antes que a gente julgue Davi, querido, né, dele ter chegado lá na Aimeleque, ter chegado lá e falado mentira, às vezes não é assim que acontece com a gente. Se a gente for parar para analisar, a gente chega na igreja às vezes fugindo de alguma coisa, sim ou não? Dos problemas, né? Quem sabe a gente chega com medo, como Davi chegou. Quem sabe a gente chega carregado, sobrecarregado de mentiras, com uma vida mentirosa, com uma vida falsa. E antes que a gente julgue Davi, querido, talvez a gente pense assim: ah, se as pessoas soubessem o que eu fiz, se o sacerdote, se o pastor souber o que eu fiz, eu estou aqui hoje, mas se o pastor souber o que eu fiz, se a minha esposa, se o meu marido souber o que eu fiz, eles não vão me perdoar. Se a minha família soubesse o que eu fiz, eu estaria perdido. Davi mentiu para o sacerdote, querido, e às vezes a gente mente também, querido, dizendo que está tudo bem. Chega na igreja, está tudo bem? Está tudo bem. Eu não estou defendendo a atitude de Davi, querido, mas apenas fazendo um comparativo das nossas vidas com Davi.
Querido, e eu preciso explicar algo para você essa noite que Deus colocou claramente no meu coração. Deixa eu te explicar algo. Querido, nós pastores, nós não estamos aqui na igreja para julgar ninguém. Esse não é o meu papel, não é o papel do pastor Joel, muito menos o papel do nosso chamado. Quando você vem à igreja, nós não estamos aqui te esperando para te interrogar, para te colocar contra a parede, para te investigar a sua vida, para te julgar, para bater em você, não. Aimeleque, por exemplo, ele não interroga Davi, não tem por que Aimeleque duvidar de Davi. Esse não é o papel do sacerdote, esse não é o nosso papel. O que nós buscamos como pastores e como sacerdotes é, de alguma forma, de alguma maneira, te ajudar. Não nos enxergue como um inimigo, nos enxergue como um amigo, como alguém que quer ajudar você. E qual a melhor maneira que um pastor, que um sacerdote pode ajudar alguém? Querido, te ensinando a verdade, te ensinando a palavra de Deus. Não estou aqui para te bater, eu estou aqui para te instruir. Pastor Joel, quando sobe aqui, não é para bater em você, é para te instruir. É para te mostrar a verdade, para te mostrar um caminho bom, para te mostrar um caminho seguro para você trilhar. Às vezes as pessoas enxergam a mensagem como se aquilo fosse algo dirigido única e exclusivamente para ela. Ei, deixa eu falar para você. O que nós falamos aqui não vem de nós e muito também especialmente para uma pessoa. É algo que Deus repassa para nós repassarmos para vocês, para a igreja. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém. Certamente você não vai ouvir aqui os mesmos conselhos que você ouviria lá na roda de amigos, né? Lá no futebol, na academia. Certamente você não vai ouvir as mesmas coisas, porque aqui na igreja você vai ser instruído a amar, a perdoar, a ajudar, a relevar certas coisas por amor a Cristo, a relevar certas coisas porque você é um cristão e você precisa dar um bom exemplo, e o mundo vai dizer para você, cara, chuta o pau da barraca, não é assim? Vinga de fulano mesmo, sai fora, cara, larga esse cara para lá, não ajuda esse cara mais não, é isso que o mundo vai te falar, querido. Então, certamente, a nossa instrução, o nosso conselho vai ser bem diferente do mundo. Ou seja, o nosso papel como sacerdote é te dar conselhos segundo a palavra de Deus. Não é conforme a nossa cabeça, é conforme aquilo que a Bíblia diz. Porque aqui é o caminho seguro, inclusive para nós, pastores e sacerdotes. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que foi que Davi recebeu de Aimeleque, o sacerdote? Diga, pão. Pão. A primeira coisa que já até tiraram a imagem dali. A primeira coisa que Davi recebeu de Aimeleque quando ele chegou lá foi pão. Querido, e fazendo um paralelo, entenda, querido, uma coisa. Na igreja sempre vai ter pão para você. Não o pão físico, mas o pão espiritual. Aleluia. O pão que nós servimos aqui, ou seja, a palavra de Deus, é para você se manter de pé diante de um mundo que quer destruir você. O pão que nós, pastores, sacerdotes, servimos para você aqui, é para manter o seu casamento de pé quando o mundo diz para você chutar o pau da barraca. O pão que nós servimos para você aqui, como pastores e sacerdotes, é para manter a sua família de pé. Entende? O pão que nós servimos aqui, querido, é para que você não abandone tudo e vá embora, que segundo os conselhos, né, que o mundo tem para você. Esse pão é a verdade, esse pão é alimento sólido, ele renova as forças, ele traz alívio. Esse pão forma o caráter, esse pão traz direção, esse pão é socorro, esse pão transforma o homem, esse pão coloca eu e você no caminho certo. E é isso que você vai encontrar na igreja. Entende? O nosso papel como pastor e sacerdote é sempre o quê? Te servir um pão fresquinho. Por quê? Porque nós sabemos que você precisa dele. Nós sabemos disso. É para isso que nós fomos chamados. E eu vou mais longe, quem não come fica mais forte ou fica mais fraco? Mais fraco. Para de comer para você ver só. Com 2 dias você nem levanta mais. Quem não se alimenta direito fica mais forte ou fica mais fraco?
mais fraco. Então é fácil a gente perceber, querido, por isso é que tem tanta gente fraca na fé. Por isso é que tem tanta gente abandonando o Evangelho, porque não busca se alimentar de quê? Do pão verdadeiro, que é a palavra de Deus. A pessoa tem igreja, né? Tem sacerdote, tem o pão, mas não se alimenta. Trata com desdém, trata de qualquer maneira. Por isso há muitos fracos na fé. Então anota aí, querido, guarda isso no seu coração. Para quem tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. Para quem tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. A igreja é lugar para a gente se fortalecer. A igreja é lugar para a gente buscar forças. A igreja é lugar para buscar renovo. A igreja é lugar para a gente saciar a nossa fome espiritual. Por isso que a igreja é tão boa, porque ela serve o melhor banquete, o melhor alimento que o homem pode ter. Deixa eu falar algo para você, querido, para você, principalmente você que está em casa, para você ter uma boa alimentação, você precisa de uma igreja. Porque lá no mundo, a dieta é bem diferente. E após ter comido o pão, Davi faz outro pedido a Aimeleque. Você não tem aí, por acaso, alguma lança, alguma espada por aqui? Aimeleque já tinha oferecido o pão a Davi. Mesmo Davi usando de mentira. E infelizmente Davi retribui a compaixão de Aimeleque com outra mentira. Ele diz, é porque o negócio do rei era tão urgente, que eu não trouxe a minha. Mentiu de novo. E eu volto a repetir, antes que a gente tente julgar Davi novamente, às vezes não é assim que agimos? A gente ouve a palavra, come do alimento, mas às vezes a gente insiste em permanecer no mesmo erro. Acontece, querido. Então antes da gente julgar Davi, a gente tem que olhar para as nossas vidas. E aqui eu começo a ver a fé de Davi vacilando. Porque aquele que antes só precisava de uma funda, aquele que recusou a armadura de Saul para enfrentar Golias, agora ele pede uma arma para o sacerdote. O que estava acontecendo com o nosso herói? É simples, querido, Davi perdeu o foco em Deus. Por quê? Porque uma mentira vai levando a outra mentira. E vem o medo, vem a insegurança, vem o desespero e por fim a falta da presença, a perca da presença de Deus. Mas Davi consegue o que queria, Davi consegue uma arma. Aimeleque diz assim, a única arma que tem aqui no santuário é a espada de Golias. A mesma espada que você usou lá para cortar a cabeça do gigante. E Davi diz, perfeito, não podia ser melhor, me dá aqui. E Davi pega a arma. Então aquele que chegou na igreja com fome e desarmado, agora ele sai, né? Agora ele sai de barriga cheia e com a espada de um gigante. Sabe por que Davi consegue ambas as coisas, pão e espada? Porque esse é o papel da igreja. Fornecer para você pão e espada. A igreja é o lugar onde eu e você, assim como Davi, conseguimos pão e espada, ou seja, força para o dia a dia e armas para a batalha. Aleluia. Pão e espada, a igreja existe para promover ambas as coisas na minha vida e na sua vida. Paulo vai dizer isso mais à frente lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 14, ele diz assim, estai pois firmes. Olha as armas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade. Onde você ouve a verdade, querida? É na igreja. E vestida a courada da justiça, onde você aprende sobre a justiça e a justiça de Deus? É na igreja. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Querida, a armadura do cristão são os elementos que nós dispomos, as armas que nós temos para nos mantermos firmes na batalha. E onde você consegue aprender a usar essas armas? Na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Pão para quem tem fome espiritual e armas para a batalha. A igreja existe para promover ambas as coisas nas nossas vidas. Então é fácil perceber também, porque talvez muitos soldados estão ficando pelo caminho, abatidos, derrotados, cansados, porque não sabem lutar mais. Abandonaram a congregação, deixaram de ouvir sobre as armas, o modo como usá-las, ou seja, deixaram de receber as preciosas instruções da palavra de Deus. Então Davi nos ensina duas lições preciosas aqui, querido. Primeiro, Davi ensina que os desesperados, ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Onde? Na casa de Deus. E em segundo lugar, ele nos ensina que os desesperados sempre tropeçam. Mas pelo menos Davi tropeçou no lugar certo, no santuário de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre ministra aos corações dos desesperados. Aleluia. Aleluia. Lugar de desesperados é aonde, pastor? É na igreja. Porque aqui tem pão e espada para você. Você se sente cansado dessa vida? Aqui tem pão e espada para você. Você se sente rejeitado como Davi se sentia? Aqui tem pão e espada para você. Você está sem forças como Davi estava? Aqui tem pão e espada para você. Você não vê saída para o seu problema como Davi não via? Aqui tem pão e espada para você. Você não sabe mais o que fazer conforme Davi andava? Aqui tem pão e espada para você. Seu lugar é aqui, querido, aos pés de Cristo. Aleluia. É por isso que Satanás vai tentar de todas as maneiras de tirar da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que aqui tem pão e espada para te sustentar, para te fortalecer. Então não seja um crente fraco, se alimente da palavra de Deus. E não seja um crente indefeso, use a poderosa arma que é a palavra de Deus a seu favor. E para terminar, querido, eu acho que eu posso falar isso aqui em nome do pastor Joel, pastor dessa igreja, em meu nome como ministro auxiliar, e até mesmo em nome do pastor Fabiano e da pastora Carla, auxiliares dessa casa também. Querido, nosso maior desejo como ministro e sacerdotes de Deus, querido, nosso maior desejo é querer ajudar vocês. Prover a vocês pão e espada para o dia a dia. A sua luta também é nossa luta. Nossa maior alegria a nossa maior preocupação é ver você bem, é ver você forte, alimentado com a palavra de Deus, sendo um vitorioso nas suas batalhas. Tenha certeza que o nosso maior desejo é o seu sucesso. É o seu sucesso profissional, o sucesso da sua família, o sucesso dos seus negócios e principalmente o seu sucesso espiritual. Porque de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, querido, para terminar, conte com seus pastores. Você tem 4 aqui na igreja. Conte com seus pastores sempre que precisar. E pode ter certeza que nós contamos com vocês também. E eu vou falar aqui em nome do pastor Joel e em nome do pastor Fabiano e da pastora Carla. Nós, os pastores dessa igreja, amamos vocês. Estamos juntos, somos parceiros. Sempre que precisar, nos procure. Não nos veja como inimigo, nos veja como amigos. E o nosso maior desejo é sempre fornecer para você pão e espada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.
Amém. Deus, fica de pé, deixa eu orar, abençoar a sua vida. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra essa noite, ó Pai. Que ela encontre um lugar em nosso coração, ó Deus. E que nós saímos daqui, ó Deus, com a certeza, né, que o melhor lugar para nós procurarmos pão e espada é na tua santa casa, né, diante da tua presença, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto. Recebe o nosso louvor, toda a nossa adoração, nos despede em paz. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe.